Hollow Knight Silksong lançou dia 4 de setembro, quebrou a internet, derrubou o servidor de todas as lojas possíveis no momento do seu lançamento, fez desenvolvedores tanto grandes quanto pequenos reclamarem de seu preço de apenas $20, onde aqui no Brasil a Tincher disponibilizou por apenas R$60 na maioria das lojas, não sendo o caso com uma PlayStation, né? Mas isso tudo que eu citei provavelmente você já viu e já sabe, mas depois de todo o alvoroço que o jogo causou, a principal pergunta que fica é: Hollow Knight Silksong é tudo que os fãs esperavam? Bom, eu finalizei o ato 3 de Silksong há pouco tempo e vou te responder agora. Antes de começar a avaliar Silksong, eu acho que é mais do que justo eu dar um pouco de contexto da história do jogo, evitando obviamente spoilers. Silksong inicia com a nossa protagonista Hornet capturada e sendo levada até um outro reino sem ser Hollow Nest. Hollow Nest, para quem não sabe, é onde se passa o primeiro jogo. Porém, quando ela é transportada por cima de uma ponte, ela quebra a ponte por inteiro, todos logicamente caem da ponte, a jaula que ela estava aprisionada se quebra com o impacto da queda, dando assim início à nossa jornada. Andando um pouco pelo mapa, paramos no Vale dos Ossos, onde encontramos vários peregrinos dizendo que estão passando por uma provação, uma escalada até a cidadela, onde ao cumprir essa provação, a cidadela dará para os peregrinos que chegarem até lá a salvação. Com isso, a nossa protagonista Hornet decide ir até a cidadela, mas não como os demais que estão escalando, mas sim atrás de uma resposta do porquê foi capturada e quem a mandou capturar. Essa sendo a história inicial de Silksong, mas tendo algumas mudanças ao decorrer do jogo, principalmente no ato 3. Silksong tinha uma única e difícil missão, ser ao menos tão bom quanto seu antecessor. Porém, a Team Cherry se demonstra tão competente que fizeram que eu, como fã de Hollow Knight, particularmente não tinha muita fé. Mas eles conseguiram não só ser tão bom, como conseguiram ser melhores em vários aspectos. Mas vamos por partes. Hollow Knight é conhecido por um mundo lindo, diferentes regiões, todas muito características e muito lindas, com inimigos totalmente diversificados e diferentes. Realmente quase perfeito em quesito exploração, e isso é completamente essencial em um Metroidvania. Porém, Silksong consegue não só ter áreas belas e divertidas de serem exploradas, como também tornou o mapa quase que um inimigo em determinados pontos do jogo. Vou dar os exemplos aqui. Existe uma região que você acessa próximo do final do ato 1 chamado Degraus Devastados. Nela possuímos uma característica dessa região que é apenas encontrada nessa parte do mapa, que é simplesmente o vento / ventania, que faz com que dificulte ou auxilie nossa escalada até a cidadela e na própria exploração do mapa. Outro exemplo que posso destacar é a região de Monte Plumeo, que pode ser acessada no ato 2, em que é uma região coberta por neve e basicamente não tem inimigos, e o desafio dessa região é justamente explorar ela enquanto você tenta não morrer congelado, porque caso você passe muito tempo longe de uma fonte de calor, você começa a tomar dano contínuo e aí você já sabe, né? Ou seja, além de já terem atingido um nível alto no último jogo, com áreas únicas, eles conseguiram adicionar algo a mais que torna a experiência ainda mais imersiva e diversificada, onde cada região do jogo é definitivamente única e diferente. E já que estou comparando um game ao seu antecessor, vale citar os NPCs de Hollow Knight, que são extremamente divertidos na maioria das vezes e sempre agregam algo à história e ao mundinho do jogo. Aqui em Silksong não foi diferente, como você deve saber, já que a Sherma e a Shaka ganharam aí os holofotes por conta de suas músicas características e o enorme carisma de ambas. Todos os NPCs de Silksong são altamente interessantes e além deles lhe agregarem algo à história do jogo, eles possuem desejos, que é basicamente o sistema de missão que Silksong possui, coisa que Hollow Knight possuía e não possuía ao mesmo tempo. Pois sim, em Hollow Knight nós tínhamos algumas missões para serem feitas, mas aqui em Silksong essas missões são muito mais evidentes e elas são divididas em 5 tipos, sendo eles: missão principal, o próprio nome é autoexplicativo, é o objetivo da Hornet para onde ela tem que ir. Missões de coleta, é definido no mapa, itens que devemos coletar pelo mapa e entregar para o NPC que solicitou. Missões de caçada, devemos caçar o inimigo muito poderoso ou apenas abater vários inimigos até a missão ser concluída. Missões de auxílio, precisamos encontrar um determinado NPC que está perdido pelo mapa seguindo seus últimos rastros. E missões de doações, essas missões são solicitadas para a gente entregar uma quantia de rosários, sendo rosários inclusive a moeda do jogo, onde conseguimos fazer a compra de vários itens em diversos mercadores pelo mapa, ou entregar uma quantidade de fragmentos que vou explicar logo logo. Todas as missões têm uma recompensa direta ou indireta, sendo recompensas diretas as que nós recebemos por realizar a missão, seja a moeda do jogo ou qualquer equipamento, enquanto as recompensas indiretas são as recompensas que não estão explícitas quais são, mas normalmente giram em torno de melhoria de uma região que tem vários NPCs e consequentemente liberam novos NPCs que são úteis, como mercadores, por exemplo. Falando de coisas novas que Silksong adicionou, a principal mudança que fizeram foi o esquema de combate. Em Hollow Knight nós possuíamos um moveset para todos os ataques do Knight, certo? Aqui em Silksong nós possuímos brasões. Esses brasões mudam completamente o moveset da Hornet, o dano que ela pode dar, e cada um possui uma característica única ao recuperar vida.
Por exemplo, nós começamos o jogo com o brasão do caçador, que tem um dano moderado e velocidade moderado, e nenhuma mudança ao recuperar a vida. Porém, ao trocar para o brasão do ceifador, a Hornet consegue dar mais dano e ao recuperar a vida por um curto período de tempo, todo ataque que você der será uma pequena quantidade de lã do inimigo. Assim você consegue encher sua barra de seda mais rápido, porém os ataques deste brasão são mais lentos do que o do caçador. Então sabe aquele pulo que várias pessoas têm errado porque o golpe para baixo é na diagonal? Então, com outro brasão os pulos são 1000 vezes mais fáceis, basta achar eles e usar, que facilita bastante certas áreas. Além de alterar o moveset da Hornet, esses brasões também possuem caixas que podemos utilizar para alterar os ataques especiais da Hornet. Em Hollow Knight, o Knight não trocava de habilidade, possuindo basicamente aquele Hadouken o jogo todo para atacar os inimigos. Aqui em Silksong nós possuímos as técnicas mortais das tecelãs, cada uma funcionando de um jeito. Por exemplo, tem uma habilidade que você joga uma agulha e atinge todos os alvos que estiverem no caminho, boa para inimigos terrestres, enquanto você tem outra habilidade que cria um círculo em volta de você e atinge todos que entrarem nesse círculo, ótimo para inimigos voadores. Além disso, no Hollow Knight nós possuímos vários charmes que eram habilidades passivas que nos ajudavam na exploração e combate. Lá, a gente podia colocar quantos quiser desde que coubesse. Aqui em Silksong nós também possuímos habilidades passivas e ativas, porém elas são divididas em 3 tipos: amuletos de exploração, são de cor amarela e todos eles ajudam na exploração do mapa, dando alguma vantagem de movimentação, localização e até mesmo na coleta de itens. Amuletos passivos são de cor azul e normalmente te auxiliam em combate. Essa classe de amuletos varia bastante e cada um é bem único em sua habilidade. Os que mais utilizei na minha jogatina foi o que te protege toda vez que você recupera a vida e outro que faz você sobreviver a ataques mortais uma vez a cada descanso ou morte. Ferramentas são de cor vermelha e são habilidades ativas que podem aumentar os atributos da Hornet por um curto período de tempo ou habilidades que dão dano no inimigo. Por exemplo, lançar um dardo no inimigo ou colocar uma armadilha. Das ferramentas em específico, você tem um uso limitado de quantas vezes você pode utilizar ela. Para não acabar, você precisa ter uma quantia de fragmentos guardado, que assim que a Hornet descansar em um banco ou renascer, ela vai produzir uma nova quantidade das ferramentas que você tem equipada. Tudo isso que eu citei é totalmente adaptativo e cada jogador vai jogar de uma forma que se adequa à situação que ele se encontra e ao estilo de jogo que ele possui. Isso é muito bom, porque cria uma diversificada no combate e exploração de Hollow Knight como um todo, e é definitivamente mais um ponto que a Team Cherry consegue não só replicar a fórmula, que deu certo no jogo anterior, como além de replicar, ela melhora. E já que eu citei o combate, por que não falar dos inimigos e da dificuldade do jogo, não é mesmo? Aqui é onde uma parcela de gente está caindo matando o jogo que você já deve ter visto, mas esse jogo tá difícil pra um caralho. Nos inimigos em geral, são todos muito bem feitos, com moveset completamente diferente um dos outros, cada um com uma característica diferente, alguns parecidos, alguns bem únicos, mas está realmente diversificado os inimigos como um todo nesse jogo. Os bosses então são realmente de tirar o chapéu, cada um é bem único e divertido. Eu inclusive destaco alguns deles que eu adorei enfrentar, sendo eles o boss final do ato 3, que é bem difícil, e os dançarinos mecânicos e consequentemente a versão viva deles. Sério, todos os bosses desse jogo são extremamente desafiadores e cada um é único. Eu tenho certeza que cada pessoa vai enfrentar um e vai encontrar o seu preferido. Literalmente até aqui em Silksong eles atingiram o mesmo nível que fizeram com Hollow Knight, porém todavia, e entretanto, vai ter gente reclamando e eu vejo 2 ou 3 pontos pra isso. Em Hollow Knight é algo até que raro inimigos darem 2 de dano, inclusive a boss fight final com a Radiância, ela é bem desafiadora porque ela em toda a luta dá 2 de dano. Porém aqui em Silksong praticamente todos os inimigos dão 2 de dano. Não é algo único de um chefe ou algo do tipo. Fora que em Hollow Knight quando você toma dano você fica invencível durante um tempo, podendo andar inclusive. Aqui normalmente você toma algum tipo de stun quando toma algum dano. E além dessa questão dos inimigos, do dano e do stun, tem a questão dos bancos. Os bancos em Hollow Knight e em Silksong são como as fogueiras no Dark Souls. Você descansa nela, seu HP recupera e os inimigos renascem. Porém aqui em Silksong, todos os bancos que existem no jogo, você precisa gastar uma quantia significativa de rosários, algo em torno de 70 a 120 rosários. E principalmente no ato 1, que os inimigos mal dropam rosários, basicamente essa quantia é bem alta, tendo em vista que você precisa também fazer a compra de itens e afins. Um bom modo inclusive de não perder rosários é sempre amarrar eles. Vários mercadores amarram os rosários. Aí quando você tiver a fim de gastar uma grana comprando algum item ou liberando um banco, você simplesmente quebra os rosários até dar a quantia mais ou menos que você precisa. Eu não sei definir se isso é para melhor ou para pior, mas e Silksong que fizeram isso, e eu particularmente gosto de respeitar o desafio que os devs colocaram pra gente, contando que não seja justo, coisa que eu não achei em Silksong. Um exemplo injusto pra mim de inimigo é no Ninja Gaiden 1, em que você precisa enfrentar 2 demônios que são uma minhocona, em que elas tacam eletricidade e golpeiam toda a plataforma que você está. Ali pra mim é injusto. Agora em Silksong eu não tive essa sensação, mas enfim, isso é pessoal de cada um e você tira aí suas próprias conclusões. Pra mim, no geral, Hollow Knight Silksong supera seu antecessor e atinge um novo patamar para Team Cherry se superar em seu próximo jogo. Hollow Knight Silksong é um jogaço e vale a pena cada centavo gasto nele. Se você tem interesse e gosta de jogos de exploração e um combate desafiador, pode ter total certeza que esse jogo é pra você. Bom, eu acho que é isso aí que eu posso comentar do jogo sem estragar completamente a diversão de cada um. Beijinho na bundinha, valeu, falou! Sur le